Não sei se você fez, mas se você de fato agradeceu com todo o seu coração, tenho certeza que você já está mais aliviado, amém? Queridos, eu não vou pregar hoje, porque vocês devem estar notando a minha voz, né? E se eu pregar hoje, eu estou sem voz amanhã. Então, eu só quero dar alguns avisos que eu julgo serem importantes e pedir para dar os avisos, e aí depois passo para os universitários, tá bom? Mas quero enfatizar a importância de alguns eventos que nós teremos essa semana, a começar no final de semana pelo Retiro dos Homens. Então, senhores, pelo amor de Deus, né? Ouçam a voz do Senhor. Se você pode, vá nesse retiro. Amém? Se você pode, vá. E eu não falo por minha causa, eu não falo porque eu tenho algum ganho pessoal com isso, eu não falo porque eu tenho interesse pessoal nisso, eu falo porque eu tenho interesse na sua vida, para que você tenha uma vida restaurada. E eu não falo de quem foi num retiro. Eu vou há mais de 20 anos em retiros, aqui nessa igreja. E eu sei a diferença que faz quando um homem vai buscar ao Senhor num retiro como esse, de coração aberto. Eu sei o poder que tem. Porque eu sei o poder que tem uma mulher que ora, mas eu sei o poder que tem um sacerdote curado e restaurado. Muda, tudo muda. Então, se você pode, e você não teve a experiência ainda de ir num retiro como esse, ou já teve, mas de repente quer um plus a mais, para começar um ano melhor, para começar com novos posicionamentos, porque, não sei vocês, tá? Eu vou falar por mim agora. Muitas vezes eu quero fazer algumas coisas, mas não consigo. Muitas vezes eu digo que eu vou fazer algumas coisas, mas não faço. Muitas vezes eu digo para mim mesmo, eu vou começar e não começo. Acontece com vocês também? E às vezes está faltando um pouquinho mais de iniciativa, um pouquinho mais de buscar de Deus. Sabe quando tu precisa às vezes de um chacoalhão? E o retiro ajuda esse chacoalhão. O retiro ajuda a gente às vezes a tirar um pouco das escamas dos olhos que a gente tem. Então, se você pode, querido, tá? Não tem um empecilho, não tem nada que te impeça de ir, faça parte, tá? Porque eu tenho certeza que você vai retornar muito melhor do que você foi. E tenho certeza também que as mulheres vão agradecer, amém? Também no final de semana a gente vai ter o Acampa Mais aí, do Joade. E peço aos irmãos aqueles que não estarão participando lá, mas estejam orando, né? Porque é um monte de criança no meio do mato, do mini barraca, né? Tá certo? Então, tá certo que a gente vai ter muitos líderes lá, muitos adultos para cuidar, e Deus com certeza vai estar com a mão dele protetora, livrando de tudo, mas a nossa oração nunca é demais, e a liderança precisa também de cobertura espiritual, porque para você que não faz parte desse mundo do Joade, e não está vivendo isso cotidianamente, vocês não fazem ideia de quantas coisas acontecem numa programação como essa, na semana do retiro, né, de um acampamento como esse. O diabo não está feliz. Por quê? Porque ele sabe que ele vai perder muita criança lá, né? Tá? Então, se você não pode ir, ore e abençoe, né? Clame a Deus por toda a liderança, todas as crianças e as famílias que estarão lá. Nesse final de semana a gente tem batismo também, tá? Então, se você ainda não tomou essa decisão importante, tá aí a oportunidade. Se você crê em Jesus, se você quer caminhar com Cristo, esse final de semana, agora, domingo, lá na sede, às 16 horas, batismo. Na semana que vem, já estamos em dezembro, né? E aí já é Natal, já é Ano Novo, acabou 2025. Eu não sei se vocês têm a mesma percepção do que eu,
Mas 2025 foi assim, ó, passou voando, né? 2026 vai ser mais ainda, tá? E as coisas só vão. Então, tá aí dezembro e quando a gente menos perceber, dezembro já foi. E assim, a lista é grande de coisas em dezembro. Não sei para vocês também, mas dezembro parece que se acumula tanta coisa, né? Então, dia 4, a gente vai fazer aí o encontrão da família, tá? Célula de mulheres, o encontro de homens. Vamos fazer dia 4 aqui. Vamos unir todas as famílias, todo mundo. Ah, pastor, mas eu não venho normalmente na célula de mulheres, ou eu não venho no encontro dos homens. Não tem problema, é para todo mundo, tá? Então, nesse dia a gente vai fazer aí um belo de um jantar aí, um churrasco, não sei, vamos ver. Mas acho que a gente vai presentear as mulheres com churrasco dessa vez, tá? Elas estão o ano inteiro, né, só na bolachinha, né? Daí a gente acha que vai fazer um churrasco para elas aí, né, homem? Sim ou não? Então tá bom. Dia 5, nós teremos nosso culto de renovo espiritual. Então, também esse culto extremamente valioso e importante, e é um culto que também sustenta muito o mundo espiritual sobre a igreja, para os ministérios e também para todas as nossas atividades aí. E a gente sabe que dezembro sempre é um grande desafio, né? Individualmente para cada pessoa, mas também para as famílias aí e para a igreja. Dia 6, para você que gosta de mostra de arte, vai ter lá na sede, em Novo Hamburgo, tá, uma mostra de artes aí, que normalmente acontece todo ano, e é muito legal. Então, se você gosta disso, quer convidar pessoas para conhecer, então, tem arte ali? Não. Não. Deu guru ali, né? Estamos bem arrumados. A gente compra coisa nova e não funciona, né? Temos que orar mais, gente. Então, nós teremos a mostra de artes aí, tá certo? Gente, dia 7, culto de ceia, e também culto de nós recebemos os novos membros, tá? E hoje, casualmente, o Espírito colocou no meu coração falar isso, eu vou falar aqui. Então, deve ser para alguém. Culto de ceia é o culto que nós recebemos os novos membros. E às vezes eu noto assim que temos pessoas que vêm na nossa igreja e ficam bastante tempo vindo assim, né? Mas que muitas vezes acabam não se membrando. Não sei por quê, né? Ou daqui a pouco pensa que se membrar daí vai ter compromisso, como se não tivesse já, né? Mas enfim. Então, dia de ceia é nosso dia de comunhão, nosso dia de participar desse momento importante, mas também é o dia de receber os nossos irmãos, tá? Então, se você ainda não é membro daqui, mas já vem, já frequenta, né, atura o pastor, né, simpatiza com a igreja, o que te impede de fazer parte desta igreja? O que te impede de você, a tua família, né, ser membro deste lugar? A Bíblia fala que nós devemos ser membros do corpo de Cristo, né? Tem lá em João capítulo 15, fala que o ramo ele tem que estar ligado na videira. Ele tem que estar ligado na videira. Então, se nós não estivermos ligados na videira, né, ou a gente fica lá só pegando o bem bom, né? Porque a família é assim, né? Não dá para pegar só o bem bom da família, né? Ou tu abraça tudo, ou não abraça nada, né? Então, é assim que funciona. Então, tá aí a oportunidade de você fazer parte dessa família também aqui e você abraçar tudo. E da minha parte, eu acho que era isso, eu queria dar de avisos, tá? Então, vou passar aqui e pedir para o irmão Wilson trazer hoje novamente a mensagem. Vocês vão ter que aguentar ele 2 cultos, tá? Assim como vocês me aguentam também. E que Deus te abençoe, tá? Amém. E te use aí e que os irmãos te aturem, em nome Amém. de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor, que já está aqui, né? Ela permaneça conosco. Então, assim como o nosso pastor falou, eis-me aqui. E quando você está no meio do trabalho, né? E recebe uma mensagem do pastor, a gente já está preparado, né? Glória a Deus por isso, porque quando nós dissemos eis-me aqui, nós estamos nos colocando à disposição do reino de Deus. Eu lembro-me
da passagem em que José, seu pai Jacó, pede para ele ver como estavam os irmãos dele, porque os irmãos deles foram apacentar as ovelhas longe, e uma das palavras que José falou para o pai dele, eis-me aqui. E a partir desta saída dele, né, ele não voltou mais para a sua terra natal. Só que Deus o colocou como governador do Egito. O segundo homem mais importante do Egito, acima de Faraó. Então, se você, meu irmão ou minha irmã, disse eis-me aqui, assim como eu falei, assim como muitos aqui disseram, estejam preparados, porque Deus ele quer usar as pessoas da forma que Ele deseja. E muitas vezes nós queremos que seja da nossa forma, mas não. Nós precisamos estar preparados para tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, quem esteve aqui domingo já me conhece, eu creio que todo mundo aqui me conhece, sou o ministro Wilson, estou à disposição do reino de Deus, mas tudo é para a honra e glória do Senhor. Que Ele cresça cada dia mais e eu possa diminuir, porque a glória de Deus ela é imensurável, amados. Nós somos o quê? Nós somos simplesmente seres usados pelo soberano. Neste momento estou pregando a palavra de Deus, mas eu adoro estar servindo com as crianças, eu adoro estar lá na capelania ministrando nossos amigos vovôs, eu adoro também estar ensinando os irmãos, e tudo isso é feito para a honra e glória dele, amém? Então que a gente possa essa noite, apesar desses pequenos problemas, mas a gente sabe que isso tem um cunho espiritual também. Assim como o pastor falou com as crianças, o diabo ele não quer que nós, como igreja do Senhor, estejamos reunidos aqui essa noite para ouvir a palavra do Senhor. Então não resista àquilo que Deus quer falar ao teu coração essa noite. Esteja aberto para tudo aquilo que Ele vai falar através da minha vida. Isso é motivo também de grande temor da minha parte, porque eu estou lidando neste momento com a salvação de cada um de vocês. E eu também, assim como pastor, nós seremos cobrados. Por quê? Porque o Senhor, Ele nos permitiu, Ele nos honrou em estarmos aqui trazendo as Sagradas Escrituras para o crescimento, primeiramente meu, daquele que está ministrando, mas também para o crescimento da igreja do Senhor. Esta igreja não é minha, esta igreja não é do pastor, esta igreja é de Jesus Cristo. Nós somos membros, alguns com responsabilidades maiores, né? A palavra fala, aquele que mais é dado, mais lhe será cobrado. Então, se você almeja, né? Assim como Paulo fala ao Timóteo, se você almeja o episcopado, esteja preparado, porque grandes responsabilidades virão sobre a vida daquele que quer, né, estar à frente de um ministério. E o ministério da palavra, o ministério da pregação, o ministério pastoral, ele é muito almejado por pessoas que muitas vezes não sabem o peso que é. E por isso nós precisamos orar muito pelo nosso pastor também, porque a igreja do Senhor Jesus está sob a responsabilidade dele. Porque ele é o anjo da igreja. E nós somos os universitários, né? Assim como ele falou. Nós somos os auxiliares, tá? E pela graça do Senhor, eu creio muito que esta igreja aqui, ela está crescendo na graça do Senhor. Através do ensino da palavra e de tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui. Amém? Vocês estão comigo? Então não me deixem sozinhos essa noite. Vamos começar então. Nós vamos ter que ler bastante. Todo mundo trouxe Bíblia, né? Espero que sim. Se você não trouxe, nós vamos estar acompanhando aqui então. Eu vou já pedir para o irmão lá buscar meu óculos, né? Porque chega a idade dos 200, começa a dar problema na visão. Então, trouxe meu óculos aqui. Eu quero falar hoje sobre um tema muito importante. E Deus é tão bom
que a Carol falou aqui, o pastor falou na oração também, é de sermos o que, amados? Fortalecidos no Senhor. Então, este é o tema da ministração de hoje. Fortalecidos no Senhor. E o versículo-chave, então, que já estamos falando há mais tempo aqui nas quartas-feiras, está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10, que fala: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, bom, tudo que vocês já fizeram, e aqui o apóstolo Paulo está dizendo, bom, agora, sobre tudo aquilo que passou, vocês precisam ser fortalecidos no Senhor. E na força do poder de quem, amados? Na força do poder de Deus. Se você nunca teve uma experiência real com o Senhor, busque esta experiência, porque você vai ver que o Senhor, Ele é tremendo. Assim como foi falado na oração, e eu estava me regozijando por dentro, porque a gente precisa, e o pastor falou, nós precisamos atrair Deus para nós. Porque Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mas é o nosso papel atrair a presença do Senhor para a nossa vida. E aí Ele fará coisas insondáveis, coisas que nós nunca imaginávamos que Ele poderia fazer. Por isso que nós precisamos ser o quê? Fortalecidos no Senhor. Estamos chegando numa época de fim de ano, numa época em que o consumismo ele está falando muito alto. Eis um rapaz aqui que trabalha hoje no comércio, E aí você tem aquela Black Friday, Que de black eu não sei por que é, porque a gente americaniza tudo que vem de fora. E aí o que se faz? Gente, o povo ele está o quê? O povo está sedento por produtos. E aí começa uma guerra entre empresas para ver quem tem o menor preço. Quem vende mais, o que pode oferecer mais. E as pessoas chegam no comércio, e é interessante isso, você vê no olhar da pessoa se ela é uma pessoa consumista ou não. Porque ela olha para um produto e ela começa a olhar para o outro, e já começa a olhar para o outro. E se o vendedor ele tiver esse tino, ele faz a pessoa levar quase a loja inteira. Por quê? Porque essa pessoa ela é consumista. Então, nós estamos vivendo agora uma época em que teremos muitas festas de fim de ano, teremos muitas confraternizações, aí a gente quer dar presente para todo mundo, aí o seu limite de cartão de crédito, ele é de 10 mil, o banco lhe dá 20 mil, e você fica pagando contas, tem muita gente hoje pagando conta do Natal de 2023 ainda. Estão se endividando para 2026, 2027. E assim que o povo está andando, pelo consumismo. Mas por que isso acontece? Porque essas pessoas, elas não são fortalecidas no Senhor. Eu sempre falo para os meus filhos, quando eles pedem alguma coisa, eu pergunto, é desejo ou necessidade? Eu não sei porque eu estou falando isso. O senhor falou, É desejo ou necessidade? Ah, pai, é necessidade. Um tênis? Sim, então vamos comprar. Ah, é desejo. Bom, aí se não tiver dentro do nosso orçamento, o desejo passa. Deixa que o desejo passe e lá na frente a gente compra. Nós precisamos também educar os nossos filhos em relação a isso. Porque senão, amados, tudo, e você sabe como é uma criança, A criança, tudo que vê, ela quer comprar. E se nós formos aqueles pais que damos tudo, lá na frente será um adolescente frustrado e um adulto consumista. Então, começa desde pequeno e aprenda a dizer não para o seu filho. Mesmo que ele fique brabo, mesmo que ele chore, ele precisa ouvir não também. Não só sim. Para não termos depois adultos, Isso não acontece na igreja, quando se fala uma palavra de exortação, muitos adultos viram a cara ao ponto de não querer vir mais na igreja, porque o pastor foi muito rude. O pastor ele foi muito bravo. Nossa, eu nunca vi o pastor falar assim. Mas qual é o papel do pastor?
é levar as ovelhas, lembra que eu falei domingo? Levar as ovelhas novamente ao seu aprisco, para que elas voltem novamente aos caminhos do Senhor. E muitas vezes a nossa força ela se esvai, e achamos que não temos mais para onde correr, e pode ser, amados, muitas vezes pela perda de um ente querido, que isso é normal na nossa vida, todos nós um dia partiremos, né? As pessoas que estão ao nosso convívio. Nós tivemos o exemplo aqui da família, né, do irmão Ayrton, que, infelizmente, ou felizmente para eles, né, infelizmente para nós, o Senhor os recolheu. E recolheu os 3. Isso vai acontecer, amados, com cada um de nós. Porque faz parte do plano da salvação. Faz parte do plano de Deus. Nós precisamos passar pela morte para que possamos depois ressuscitar. E a palavra fala, né? E aí sim, não haverá dor, não haverá choro, não haverá nada que nos impeça de adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, acontece sim. Muitas vezes, amados, um relacionamento que acaba, muitas vezes o emprego que você mais... Não sei se todo mundo gosta de trabalhar, né? Mas tem aquele emprego que você gosta de estar lá. Tem aquela empresa que te valoriza e você acorda de manhã empolgado, né? Até na segunda-feira você acorda de manhã empolgado para ir trabalhar. E, de repente, ou do nada, né? O que acontece? Você é demitido. Por quê? Porque você colocou no seu emprego aquilo que você precisava colocar somente em Deus. Lembra que eu falei domingo sobre a mordomia do nosso trabalho? Nós precisamos ser mordomos também no nosso trabalho. Para que as pessoas vejam que nós somos cristãos através de atitudes e não somente através de palavras. Por isso, muitas vezes as pessoas, elas fazem do trabalho um refúgio, uma fuga, e preferem estar no seu trabalho do que estar em casa com a própria família. Eu conheci um representante comercial que ele falou, eu entro em depressão em sexta-feira no fim do dia. Eu olhei para ele, mas como assim? Dele, cara, porque eu tenho que ir para a minha casa. E eu não vejo a hora de chegar segunda de manhã. E eu falei para ele, tu tem algum problema em casa? Dele, não. Tá tudo bem. Eu falei, cara, se tivesse tudo bem, tu queria estar na tua casa, porque a minha alegria é poder estar em casa com a minha família. Para ver que pessoas colocam, então, um relacionamento, ou muitas vezes o seu trabalho em primeiro lugar. E essas pessoas, elas não estão fortalecidas no Senhor. E lá no Salmo 125:1, pode colocar no telão, não, estou brincando, não tem, nos diz assim, ó, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confiar no Senhor, amados, precisa ser de todo o nosso coração. Nós precisamos entender que a confiança... Pergunto para você, você confia em quem você não conhece? Ninguém confia em quem não conhece. Você daria hoje, né? Aqui na igreja nós nos conhecemos, mas para um estranho na rua diria assim, cara, pega a chave aqui do meu carro e estaciona lá. Você faria isso? Não, porque você não conhece a pessoa. E nós, como não conhecemos, muitas vezes, o Deus a qual nós servimos, o que acontece? Nós não temos o relacionamento com Ele. Glória a Deus, nós não temos o relacionamento com Ele. Independente das circunstâncias que você está passando, permaneça firme. Pois Deus, Ele tem um plano para a sua vida. Talvez você esteja passando por algum problema que você diga, não tem mais solução. Sim, para Deus sempre há solução. E Deus permite com que passamos por esses desertos
para que lá na frente a gente sirva de exemplo para as pessoas que estarão passando por este mesmo problema. Por isso que muitas pessoas, elas vêm se aconselhar com outras e saem fortalecidas. Por quê? Porque aquela pessoa, ela já havia passado pelo mesmo problema. E quando eu entendo que o deserto, né, ele não é permanente, mas o deserto ele é passageiro. Uns ficam mais tempo no deserto, assim como o povo de Israel, por ter uma palavra do Senhor, de Deus, que falou: vocês vão ficar 20 anos no deserto. 40 anos, perdão. 40 anos no deserto, estarão peregrinando em círculos, até toda aquela geração fosse exterminada. Mas pela graça do Senhor e pelo sangue de Jesus Cristo, hoje nós vivemos no tempo da graça, em que se você pecar e você pedir perdão para Deus, você já está redimido, graças ao sangue de Jesus, que foi derramado por mim e por você. E muitas vezes nós não tomamos posse deste poder, lembra que eu falei lá? E na força do seu poder, do poder que a palavra do Senhor, ela tem sobre a minha e a sua vida. Muitas vezes nós pedimos oração para o pastor, sendo que nós, né, e aí reforçando o que o pastor falou sobre o sacerdote, nós temos o direito e o poder de orar sobre situações que estão acontecendo em nossas casas, nós como sacerdotes. Por quê? Porque nós somos, assim como Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o cabeça da família. E se você, por algum motivo, não foi ainda em algum retiro espiritual para homens, vá. Eu não posso ir, amados. Eu não posso porque eu tenho compromisso. E nesse compromisso eu não posso faltar do meu trabalho, porque é um fim de semana lá que eles não dão folga para ninguém, né? E aí eu fiquei pensando, então tem que mudar de emprego. Se Deus me der um emprego melhor, pela graça dele, quem sabe ano que vem eu não estou lá com vocês. Amém? Mas se você que pode ir, né? Ah, mas eu não vou ir, vou ficar longe da patroa. Deixa a patroa em casa, pega seu carro, pede uma carona e vai para o retiro. Porque esse retiro, amados, ele vai ser um divisor de águas na sua vida. Ele vai trazer ao nível do entendimento, né? E nós, quando nós temos o encontro dos homens aqui, a gente fala muito, né? Porque homem não chora, homem não pode chorar. Antigamente era assim. Homem não podia expressar as suas emoções, porque senão não era homem. Não, nós precisamos ter expedientes como esse retiro, porque lá, gente, lá é só homem com homem. Não tem, você não precisa, mas se eu chorar, minha mulher vai olhar. Sua mulher não vai estar lá, amém? Sua mulher vai estar em casa, cuidando da sua família. E lá é o momento de renovar, por isso que fala, né? Reavaliar, refrigerar e recarregar. Recarregar o quê? Aquilo que muitas vezes nós não temos mais forças para fazer ou para recarregar sozinho. E lá você vai achar o quê, amados? Consolo. Lá você vai ver testemunhos e você vai testemunhar e você vai ver o problema que eu tenho é o mesmo que o irmão tem. A situação que o irmão está passando é a mesma que eu estou passando. Opa, então não estou sozinho. Então, esse problema não é meu. E aí você pode o quê? Você pode encostar, sentar do lado do irmão ali, tomar um chimarrão, não durante a ministração, né? E falar daquilo que você também tem, de problemas ou aquilo que você já passou. Por isso que esse retiro é muito importante para mim e para você. Então, se você tem a possibilidade, assim como o pastor falou,
Ah, ministro, mas eu não tenho condições financeiras. Vem falar conosco, tá? Não vai ser por causa disso que você não vai ir no retiro. Amém? Amém, homens? Porque, amados, a gente perde a oportunidade de sermos bênção na nossa família ou na nossa casa, porque a igreja ela proporciona ambientes assim e nós muitas vezes não participamos. Muitas vezes nós não tomamos posse daquilo que o Senhor quer falar. Eu lembro-me, aquele tempo era um pouquinho diferente os retiros, mas eu lembro-me muito bem do primeiro espiritual que eu fui. Para mim, assim, ó, virou a chave e foi muito tremendo. E aquilo me mostrou situações que antes eu achava que eu estava certo e, na verdade, eu estava totalmente errado. Eu estava levando isso dentro da igreja, convertido, eu estava levando a minha família para um caminho que não agradava ao Senhor. Mas por ter os olhos vendados, né, ter escama nos olhos, eu não conseguia enxergar. E lá nós temos um momento também, amados, muito forte de oração, em que o homem, ele, se não se ajoelha, Deus vai e bota a mão no homem lá, para se ajoelhar, para se humilhar diante de Deus. E digo aqui, ó, você não se humilha diante de outro homem, amém? Você se humilha diante do Senhor. Então, está dado o recado. Agora, sexta-feira, já vai ter um grupo e o pessoal está saindo daqui. Faça parte, porque você vai ver o quão importante é esses retiros e esses momentos, amém? Falando em planos, né? Jeremias 29, 11 ao 13. Jeremias, capítulo 29, 11 ao 13. Então, como eu havia falado, né, independente das circunstâncias que você está passando, permaneça firme, pois Deus ele tem um plano para a sua vida. Porque sou eu, aqui é o Senhor falando, né, que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. E o 13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aqui nós temos algumas condições, volta ao 12, volta ao 11, olha só. Aqui o Senhor Jesus ele está dizendo, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, amém? O Senhor sabe os planos que tem para a minha e para a sua vida. Ele sabe. E Ele tem planos de fazer o quê? De destruir você? Não. De fazê-lo prosperar. De não causar dano. Mas muitas vezes nós colocamos Deus como culpado de todas as mazelas pelas quais nós passamos. Ao ponto de uma religiosidade, né, de furar um pneu, você ou bota a culpa no diabo ou bota a culpa em Deus. Mas foi o prego que estava na faixa. E aconteceu, irmãos. Porque Deus nunca tem plano de fazer mal, nem a mim e nem a você. Isso é diferente da lei da semeadura. Aquilo que você fizer, você vai colher, Gálatas 6:7, não precisa colocar lá, mas fala, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que você semear, você vai colher. Isaías 3:10 e 11 fala, dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Mas ai do perverso, porque mal lhe irá, porque a sua paga, o seu pagamento será o que as suas, olha só, e atentem para essa palavra, o que as suas próprias mãos fizeram. Isaías não está dizendo o que a mão do Senhor fez, não, o que a minha e a sua própria mão fez. Lei da semeadura. Mas Deus tem planos de quê, ministro? De fazê-los prosperar e não causar dano. E planos de dar a vocês esperança e um futuro. O grande problema, amados, que hoje nós vivemos numa sociedade micro-ondas.
quer tudo para ontem. Nós não sabemos esperar, porque nós queremos o quê? Que o futuro, ele seja hoje. E, na verdade, hoje é o presente. E aí você não vive o presente de acordo como deveria viver, porque o seu presente se torna um passado. Porque você começa a olhar só para as coisas do passado. Ah, naquele tempo era bom. Bah, mas aquele tempo em que eu fazia isso era bom. E você não vive o presente e não tem expectativa em um futuro. Você já tem feito planos para 2026? Espiritualmente, principalmente? Você já tem pensado o que você vai buscar mais do Senhor nesse tempo? Ou deixa a vida me levar, a vida leva eu? Na verdade, nós precisamos entender, amados, que ninguém sabe o dia de amanhã, mas nós podemos sim prospectar aquilo que está por vir. E quando nós temos uma ordem nos fatores da nossa vida, você pode ter certeza que as coisas lá na frente vão acontecer. E coloca o 12. Então, agora vem a condição. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e aí Deus vai ouvir. Condição. É uma condição de Deus. O quê? Clamar a Deus. Orar a Deus. E pergunto, como tem sido a nossa oração? Se muitas vezes, gente, a gente não consegue nem orar aqui na igreja, porque algo nos tira o foco. Muitas vezes nós estamos numa casa de oração, a gente não consegue se concentrar nem no que está sendo pregado, nem no que está sendo louvado aqui. De que forma Deus vai nos ouvir? Se tem muito barulho, né? Às vezes tem muito barulho, muita confusão. E Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de ordem. Por isso, amados, que nós precisamos novamente, né, voltar às velhas práticas e voltar ao primeiro amor. Quando nós entrávamos por essa porta aqui, felizes, e dizendo, opa, hoje tem culto. Hoje Deus vai falar comigo. Hoje Deus vai falar comigo. E aí você recebe, você sai aqui, até dá um abraço no pastor. Pastor, glória a Deus, Deus falou comigo. Mas hoje não acontece mais isso, amados. Por quê? Porque nós não estamos mais buscando, nós não estamos mais clamando, nós não estamos mais orando da forma que precisávamos orar. Porque nós estamos no automático. Nós estamos deixando as coisas de Deus de lado para viver as coisas do mundo. E nós, eu falo, é dentro da igreja. Porque a palavra de Deus, ela é ministrada para os filhos de Deus. Por isso que esses expedientes de culto são o quê? Para pararmos, respirarmos e recebermos as instruções vindas da parte de Deus. E o 13... Aí vocês me procurarão e me acharão. Só que aí tem uma outra condição. E a pergunta que eu deixo para você, como você tem buscado ao Senhor? Com todo o seu coração? Como tem sido o seu servir? Não só na igreja, na sua casa, no seu trabalho, com todo o coração? Ou eu vou fazer porque tem alguém me olhando? Como tem sido a sua mordomia? Nós estamos, né, numa sequência de ministração falando sobre mordomia. Como estamos? Como está o meu e o seu coração? Se Jesus voltasse hoje, como estaria o nosso coração? Seríamos as ovelhas, lembra, do lado direito? Ou os cabritos? Ouviríamos, vinde bendito de meu Pai, ou afastai-vos de nós, de mim. Em cima disso, são 4 pontos importantes, amados. Algumas condições que nós, como filhos, precisamos ter
para atrair a atenção de Deus. Primeiro é a obediência. Seja obediente às instruções que o Senhor tem lhe dado. Não negocie instruções dadas por Deus. Ah, mas como Deus fala comigo? Através do seu pastor, do seu líder, através de pessoas que têm uma experiência maior do que você. Seja obediente, porque a obediência, ela gera o que, amados? Bênção, na minha e na sua vida. A obediência, ela faz o quê? Ela abre portas, na minha e na sua vida. Segundo ponto, tenha intimidade com o Senhor. Busque mais do Senhor. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, se mostra para mim. Faça prova com Deus. Que Deus ele vai se revelar àqueles que têm intimidade com o Senhor. Tenha um relacionamento real com Deus. Mas o que é ter um relacionamento? Casais. Casais, eles têm o quê? Um relacionamento. Só que muitos casais de manhã saem sem dar bom dia, ou chegam à noite sem dar boa noite, nem perguntar como é que foi seu dia. E com Deus é a mesma coisa, gente. Às vezes a gente sai de manhã correndo, porque o despertador não despertou no horário certo. Aí você já entra no carro xingando e as crianças querendo falar. Aí você diz, não posso falar agora. Aí você já traz uma expectativa errada para a criança. Aí você chega no trabalho bravo. E com Deus como tem sido? Será que eu tenho separado esse tempo para ter um relacionamento real com Deus? Ou simplesmente é Deus, e às vezes tem orações assim, né? Deus, eu te abençoo. Mas Deus não precisa ser abençoado, irmão. Deus, eu te abençoo. Quem precisa ser abençoado, quem precisa pedir a bênção é eu e você para Deus. Mas está tão no automático que a gente faz isso. Como está o seu relacionamento com o Senhor? Qual foi a última vez que você pegou a Bíblia na mão e leu a Bíblia? Com entendimento. Que você parou e disse assim, não, eu vou parar tudo agora, eu vou abrir a palavra em 1 Reis e vou ler. Quem é esse 1 Reis? E aí você tem o que? Relacionamento com Deus. Porque Deus, ele se mostra através do quem? Da sua palavra. As escrituras sagradas. Mas nem isso, amados, nem isso a gente faz mais. Como teremos relacionamento? E um coração, por isso que está aqui, um coração voltado para as boas obras. Se o meu coração estiver voltado para as boas obras, já é um grande sinal que você tem relacionamento com Deus. Porque Deus se revela na necessidade do meu próximo. Deus, ele se revela na necessidade que a igreja precisa. E não estou falando financeiramente aqui. Deus se revela, muitas vezes, na necessidade que o seu vizinho precisa. Porque muitas vezes tem pessoas que moram há anos na mesma rua e nem conhecem o vizinho da segunda ou terceira casa. E às vezes são essas pessoas que precisam ser evangelizadas. Mas na igreja você dá a paz do Senhor. Na igreja você dá a bênção. Aí você passa pelo seu vizinho, nem isso você faz. Então, como eu vou ter um coração voltado para as boas obras se eu não tenho nem um relacionamento, nem intimidade e não sou obediente? Gente, não fecha a conta. Se você vem na igreja para trabalhar, me desculpe, tá? Logo ali na frente você vai sair. E você vai sair cansado e frustrado. Porque na igreja nós não trabalhamos. Nós servimos voluntariamente ao Senhor. Exceto pessoas que trabalham aqui, né, na escola e coisas assim. Mas nós que somos voluntários, nós estamos fazendo o quê? As boas obras. Mas como está o seu coração?
De que forma você tem agido diante das necessidades que a igreja tem apresentado? É isso que nós precisamos entender. Que se nós fizemos, é para o Senhor que nós fazemos. Não é para o próximo. E eu quero trazer então, nesse tempo que me resta aqui, uma passagem que, apesar de todas as circunstâncias, essa pessoa ela sempre confiou e sempre foi fortalecida no Senhor. Independente do que essa pessoa ela passou, ela sempre se fortaleceu. Amados, e esse cara aqui, ó, o primeiro BO que tivesse dado com ele, eu já tinha vazado. Porque o cara, e por isso que ele está onde? Aqui. Por isso que o nome dele está aqui. Por isso que ele serve de exemplo para mim e para você. Então eu quero essa noite falar um pouquinho sobre José do Egito. Um homem, segundo o coração de Deus, que passou por várias provações, mas em tudo ele sempre foi fortalecido no Senhor. Por quê? Porque ele sabia o Deus a quem ele servia. Ele sabia o Deus ao qual seu pai servia. E ele veio com umas ideias, né? Foi contar algumas coisas para os irmãos, né? Porque sempre tem aquele irmão que é um pouquinho mais ciumento. Ah, porque a mãe gosta mais dele, porque o pai gosta mais desse. E a palavra nos fala assim, que o pai e a mãe gostavam mais dele. Isso também serve de advertência para nós que somos pais. Nós precisamos amar os nossos filhos igualmente. Lembra o que eu falei domingo? Nós somos mordomos do Senhor e os nossos filhos são herança, mas não são nossos. Os filhos são do Senhor. E muitas vezes, né, inconscientemente ou conscientemente, assim como aconteceu com Jacó e Esaú, um pai gostava mais de um e a mãe gostava mais do outro. O que aconteceu com essa família? Separou, ao ponto de um irmão querer matar o outro. Porque a mãe passava a mão em um filho e o pai gostava do filho que era caçador. Esse é varão, esse é vaso valoroso. E aí a história aconteceu do que aconteceu, que após 20 anos, então, eles se reencontraram e novamente fizeram as pazes. Mas demorou 20 anos para que isso acontecesse. E aí Jacó, né, nesses 20 anos, se converteu. Porque eu falei até num culto de jovens aqui, Jacó saiu jovem de sua casa. Ele tinha 77 anos. Não contem para os seus filhos, tá? Senão, viu, pai? Ó, Jacó saiu com 77. E ele se converteu com 97. Mas pela graça do Senhor aqui todo mundo é convertido, tá? Amém? Não espere chegar aos 97, talvez você não chegue lá. Então a gente precisa também entender. E eu quero falar então sobre Jacó. Ele era um pastor de ovelhas. Ele é o filho mais amado entre todos os irmãos e causou muitos ciúmes entre eles. Ele tinha 17 anos quando ele teve 2 sonhos proféticos. E o que é mais tremendo nessa passagem, que Deus se revelou para ele sempre em 2 sonhos. E esses primeiros 2 sonhos que ele teve, 2 sonhos proféticos sobre a vida dele, nem o pai dele entendeu. Porque lembra que eu falei que os planos de Deus são maiores do que os nossos? E Deus, ele sabe que ele quer fazer que a gente prospere e não nos cause dano? Então ele teve 2 sonhos. E ele falou para os irmãos. E após, né, falar isso, ele quase foi assassinado pelos irmãos. Porque quando ele veio atrás dos irmãos, eles disseram, olha, lá vem o sonhador. Cara, vamos dar cabo desse rapazinho aí. Ele está se achando. O pai gosta mais dele mesmo. E aí o que eles tentam fazer? Matá-lo. E aí um abençoado, que era Rubem, disse assim, cara, vão derramar sangue inocente? Não.
Então, jogaram ele numa cisterna. E eu quero que você acompanhe comigo aqui, Gênesis 37, do 25 a seguir. E aqui, ele já estava na cisterna, tá? Ele já estava ali. A cisterna não tinha água. E aí se sentaram os bonitos para comer, né? Hora do almoço. Aí eles viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Os seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, que foi Judá, eu falei Rubem, mas foi Judá, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e encobrirmos o seu sangue? E aí ele tem uma ideia, né? Eu fiquei pensando, mas olha a ideia do rapaz. Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Ele quis proteger de uma coisa, mas levou a outra, né? Não levantaremos a mão contra ele. Afinal, aí ele se deu conta, ó, afinal é o nosso irmão e carne da nossa carne. Tá, mas se é sangue do teu sangue, carne da tua carne, tu vai vender o teu próprio irmão? Não é contraditório isso? E todos abençoados lá concordaram. Bom, entre tirar a vida, vamos vender. E eles venderam ele. Vai no 28. Quando os mercadores midianitas se aproximaram, tiraram José da cisterna e o venderam aos ismaelitas por quanto? 20 peças de prata. E não me causa estranheza, porque um tempo à frente, Jesus foi vendido por quanto? 30 moedas de prata. E esse era o valor que deram por José. 20 peças de prata. E assim levaram José para o Egito. Até aqui está bom. Só que, amado, aqueles que são do Senhor, o próprio Deus não desampara. Pelo contrário, Ele fortalece e faz prosperar independente das circunstâncias. E muitas vezes nós estamos passando por algumas circunstâncias e achamos que é o fim. Não tem mais jeito. Deus me abandonou. Deus me deixou. E agora? Independente da circunstância, você pode ter uma certeza. Deus, Ele está com você. Você acreditando ou não, Ele sempre estará com você. Mas para que isso aconteça, você precisa crer que Ele está. Vamos passar um pouquinho da história, lá para Gênesis 39, 1 ao 5. E olha o que acontece daí. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Tá, tu imagina, o cara foi vendido por 20, por quanto o cara não comprou? Por muito mais. Por muito mais. Porque naquele tempo, escravos, e eram negócios. E quem estava com José? Quem estava, amados? O Senhor estava com José. De modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Amado, independente da circunstância que você estiver passando, se o Senhor te colocar em um ambiente e você tiver o Senhor consigo, você pode ter certeza que você vai prosperar. Ministro, mas o meu trabalho está demais, eu não aguento mais. Será? Será que você não precisa ser a diferença nesse trabalho? Será que você não precisa ser a luz no meio das trevas? Ministro, a minha sogra. Bom, da sogra é com você, tá? Não sei como você resolve isso. Então, quando o Senhor estiver com você, você pode ter uma certeza. O Senhor sempre vai prosperar na tua vida. Pode seguir. Este
percebeu que o Senhor estava com José. Olha que tremendo. O Senhor, a palavra afirma que o Senhor estava com José. Mas Potifar, ele percebeu, pô, esse cara tem algo diferente. Esse varão aqui tem algo aí, que tem uma luz aí que... E como é que as pessoas têm nos enxergado? Será que dessa forma? Esse irmão é diferenciado. Esse a gente nem pede para fazer, ele está fazendo. Esse irmão não fica na frente do reloginho ponto lá, esperando dar só para passar o cartão. Ele é o primeiro a entrar no refeitório e o último a sair. Este percebeu que o Senhor estava com José e o que o fazia prosperar em tudo o que ele realizava. Segue. E o Senhor de José se agradou dele e José lhe serviu. Princípio de mordomia. Novamente, amados, faça como para o Senhor, que o Senhor ele vai te colocar num nível mais alto. E Potifar o encarregou da sua casa, e olha que interessante, lhe confiou todas as suas posses. Pô, se esse cara aí não tem relacionamento com Deus, quem teria? O cara foi vendido como escravo, ele chega na casa lá, o Senhor se agrada, né? Ele se agrada, para esse cara é diferente. Vou fazer prosperar. E ele diz assim, ó, toma aqui, ó, chave da minha casa, toma conta, é tudo teu. E o 5, desde que o encarregou da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por causa de quem, amados? Pega essa palavra, pelo amor de Deus, recebe essa palavra essa noite. Deus ele quer fazer uma grande obra no mundo lá fora através da minha e da sua vida. Mas nós precisamos nos posicionar. Você precisa bater no peito e estar alegre e dizer, eu sou cristão, eu sirvo a Deus. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Por quem? Pelo que ele estava sendo abençoado? Pela obediência de José, porque José, ele era fortalecido no Senhor. E eu fico pensando, esse cara foi vendido como escravo, e agora ele foi colocado num patamar ali que o chefão lá disse, cara, pode tomar conta aqui. Mas o inimigo, ele não quer que os filhos de Deus prosperem, tá? Se prepare, se você estiver passando por alguma luta, dá glória a Deus, porque isso faz parte. Deus está te forjando para algo maior. Creia, amados. Eles querem destruir os planos de Deus sobre a minha e a sua vida. Quem não chegou no culto aqui já estava, nem vou ir no culto hoje. Eu vou lá, vou ver se o pastor voltou já, ver se ele está bem. Daqui a pouco ele disse que estava doente, saiu da igreja e deixaram aquele careca lá para incomodar nós. Gente, vai, né? Fala, Jeová. Eu vou lá. Tem nada que fazer. Meu time jogou ontem já também. Perdeu ou ganhou, não sei também. Mas vou lá. E aí você vem daquele jeito, né? Um sendo carregado às vezes pelo outro. Aí o louvor já abre o coração do povo aí. E aí já vem uma oração e daqui a pouco a palavra vai fluir. E em nome de Jesus você vai sair diferente daqui hoje, amém? Tome posse, creia nisso. Deus é bom, né? Deus é muito bom. Vamos lá, senão nós vamos até às 11 hoje. Eu vou bater o recorde do pastor. Gênesis 39, 7 a seguir. Aí vem aqueles problemas, né? Por isso, homem, vá no retiro, tá? Vai no retiro que provavelmente vai ser falado sobre isso também. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a olhar para ele com desejo e o convidou.
deite-se comigo. Segue. Um homem de Deus, amados, ele vai ser provado. Ele vai ser tentado. Mas a palavra de Deus fala que não há tentação, Deus não permite uma tentação maior do que o homem possa suportar. E esse papo de dizer, o diabo está tentando, será? Será que é na tua mente que está maquinando coisa? Será que não é você que está imaginando algumas coisas aí? E o diabo no canto dele lá. Ele, porém, recusou. E ainda ele lhe disse, o meu Senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa e deixou tudo o que tem aos meus cuidados. Ele chegou para Varô e disse assim, não, pode passar daqui. Isso aqui não é meu. Olha o 9 agora. Não há ninguém nesta casa maior do que eu. Ele nada me negou, a não ser a senhora. Toma. Cortou. Acabou. Pois é, mas eu não sei, daqui a pouco a gente faz, eu não sei daqui, você sabe. A não ser a senhora. Curto e grosso, olha só, minha filha, não é. Pode tirar isso aí da tua cabeça. Isso aí nem passou pela minha cabeça, mas tira da tua. Esse negócio aí não vai dar certo. Porque a mulher dele honra, obediência. Como poderia eu, então, agora que vem a parte boa, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Oh, glória a Deus. O homem que sabia o Deus que ele servia. Por isso que ele era fortalecido no Senhor. No momento que veio a aprovação, ele disse, não, só um pouquinho, pode parar com isso aqui. Tira, isso aí não é de Deus. O cara me confiou tudo. Ele não me negou nada, mas ele falou, não, a minha mulher não, né, homem? Tira. E como poderia eu, então, cometer algo tão perverso, não contra Potifar, mas contra Deus? Isso nos traz um ensino, amados. Nós precisamos, primeiramente, prestar contas ao... Pois é Ele que nos dá e Ele que nos tira. E quando nós entendemos isso, gente, a gente tem que ser rápido, dizer, não, corta logo, termina aqui. Porque senão começa, isso é que nem fofoca, isso é que nem faísca. Dá uma faísquinha ali, tu viu? Mas quem sabe? Mas eu não sei, será que foi ali? Será que aconteceu mesmo? Corta, falou com o fulano lá? Eu não vou falar. Bom, eu também não vou, para mim não. E deu, acabou, gente. Porque o que tem de crente fofoqueiro, né? Não é fácil. E ainda eu falei domingo, nós somos muito mal falados no ramo empresarial também, porque muitas vezes a gente quer dar só glória a Deus e não quer trabalhar. Porque o que tem de crente lá, que leva até a Bíblia no trabalho, mas daí para erguer a manga do trabalho e fazer algo, não faz. E aí fica mal falado. E pergunto, Deus está com ele nesse negócio? Não está. Por isso que os ímpios lá fora, às vezes, prosperam mais que a gente, e estão voando, porque a gente, por ser crente, acha, mas eu sou humilde, mas é que Deus vai vir. Gente, passou, acabou isso. O apóstolo Neuci falou no domingo ainda, na década de 80, era moda o crente andar de chinelo, calça rasgada e dizer, eu sou crente, eu sou humilde. Mas se Deus, é o nosso Pai, por que a gente não prospera? Porque a gente não obedece às instruções que o Senhor tem dado a cada um de nós. É por isso. Por isso tem muito crente desviado aí e com uma vida desgraçada. Porque ele colocou o quê? Ele colocou toda a culpa em Deus. Nós fomos até o 9, né?
Então, os planos de Deus, eles são perfeitos sobre nossas vidas, nós que muitas vezes não entendemos o tempo dele. Paulo e Silas, coloca Atos 16 para nós. Paulo e Silas, eles precisaram passar também por uma situação, só que essa situação, ela aconteceu com um propósito muito maior. Atos 16, 25 a seguir. Os dois foram presos, né? Falaram de Jesus, expulsaram um demônio lá, que um mágico. Leia em casa, tá? Leia essa passagem. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Dormindo. Dormindo, sonhando, orando e cantando hinos a... Mas onde é que eles estavam, queridos? Aonde eles estavam? Na cadeia. Independente da circunstância que você estiver, você precisa fazer o quê? Ore ao Senhor. E cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Pergunto, coincidência acontecer? Aqui é o sobrenatural de Deus. Aqui é Deus mexendo as estruturas físicas e espirituais. Por isso que às vezes o louvor aqui tem que se bater, né, líder? Mas quando abre o céu, vira festa. Toda a igreja adora e louva o Senhor. Mas precisa ser primeiro pago um preço. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a espada para se matar. Porque se fugisse algum preso naquele tempo, ele seria morto, né? Porque pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, gritou: não faça isso, nós estamos todos aqui. Segue, e o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Será que ele já reconhecia o poderio de Deus nessas pessoas? Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Em seguida, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Segue. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. E em seguida, olha que coisa linda, ele e todos os seus foram... Gente, nós não entendemos muitas vezes o que Deus quer fazer através de nossa vida. E muitas vezes a gente estanca, a gente para. Não, mas isso aí é uma provação. Não, continue. Busque mais e mais o Senhor. Porque se Paulo e Silas não tivessem sido presos, essa família seria salva. Se Paulo e Silas não tivessem orado e cantando hinos a Deus, viria o terremoto? Não. Nós precisamos ter atitudes como pessoas que creem em Deus. E não somente esperar, Senhor, se for da tua vontade. Senhor, se acontecer isso. Lembra do tempo das promessas? Está chegando o ano novo, né? Não quero ver crente, né? Crentes, pastor, pulando 7 ondinhas lá na praia. E o 34, então levou-os para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com toda a sua família alegrou-se muito por haver crido em Deus. Aqui podemos dizer que seja a ceia do Senhor, porque ceiaram todos juntos. Foram salvos, batizados e depois tomaram a ceia. E glória a Deus por isso. Mas precisou 2 homens de Deus serem presos, açoitados, acorrentados,
numa noite, numa cadeia fria, sentado num tronco e pensaram, Deus nos abandonou mesmo. O Senhor não nos fortalece mais. Nós não cremos na força do poder de Deus. Pelo contrário, o que eles fizeram? Não é assim? Então nós vamos louvar, nós vamos orar ao Senhor, que aí as coisas vão acontecer. Então, amados, busquem mais a Deus. Seja mais intencional. Pratique a mordomia. Faça aquilo que Deus quer. Faça as boas obras. E só reforçando o que eu falei domingo, quando Deus faz parte da nossa vida, Ele nos dá direção para pregarmos, falarmos, anunciarmos a palavra de Deus. Ele nos dá unção para reconciliar vidas com Cristo Jesus. Ele nos dá proteção, porque todos nós passamos por muitos livramentos, amados, que se a gente fosse ver, eu que não tenho cabelo ia ficar de cabelo em pé. Porque Deus, Ele nos protege. E a palavra fala até enquanto estamos dormindo. Provisão, coloca lá Salmos 37, 25. E se você está com falta de provisão na sua casa, cuidado, tem um princípio quebrado, e pode ser o seu dízimo, a sua oferta. Tem algo que você não está fazendo, porque Deus, Ele não quer que nenhum filho dele esteja desamparado. Já fui jovem, agora eu sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Aqui é nada mais, nada menos que Davi falando. Então ele falou, eu já fui jovem, mas agora já sou velho. Mas eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. E ele nos dá também projeção para as 3 áreas da vida: espiritual, social e material. Então que, assim como José, a gente possa ser fortalecidos no Senhor. E que no dia ruim, ou quando você estiver passando por alguma situação que você acha, agora não tem mais jeito. Não, agora é o fim. Agora eu vou abandonar a Deus. Agora eu vou sair da igreja. Não faça isso. Você tem um pastor aqui, quantas horas por dia? Não 24, mas quase isso, né? Você tem um pastor que ele está aqui no gabinete, de manhã até de noite. Se precisar, ele atende no horário que você precisar, para lhe ajudar. Você tem um amigo, um ministro aqui, se você precisar falar, pode me chamar. Você tem líderes nessa igreja, porque nós estamos aqui para ajudar você a crescer na graça, e que você, crescendo na graça, mais e mais vidas sejam reconciliadas com Cristo Jesus. Então você não está sozinho. Talvez hoje você esteja pensando, mas você não está, que está dentro de uma cisterna, e que ninguém está mais te vendo, que você foi abandonado. Querido, não pense assim. Não pense, porque Deus, Ele está cuidando de mim e de você. Amém? Vamos nos colocar de pé, vou convidar o louvor para passar aqui.